Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Essa noite nós estamos juntos para estudar o capítulo 33 do livro Nosso Lar, ditado pelo Espírito de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Mas antes da gente começar o estudo, eu gostaria de iniciar com uma prece. Vamos fechando os nossos olhos, vamos nos conectando com os nossos mentores, o nosso anjo do guardião, do nosso lar, da nossa família, o mentor do Chico Xavier em Portland, agradecendo a todos os benfeitores do plano espiritual maior que cuidam de nós, que já nos prepararão a nossa casa para esse estudo virtual. Mestre amado Jesus, abençoa o nosso desejo de estudar e aprender. Ajuda-nos a refletir junto com André Luiz, para que nós possamos cada vez mais nos melhorarmos e despertarmos para a verdade eterna. Amém. Bem, esse capítulo 33 é muito interessante, por quê? Porque é um momento de reflexão de André Luiz. Se a gente voltar e repensar aí nos capítulos passados, nos últimos capítulos a gente viu André Luiz andando 24 horas de trabalho. Até então, ele era uma pessoa completamente desconectada aí da verdade espiritual, muito materialista, cético, orgulhoso. E após a chegada dele no nosso lar, em nosso lar, na colônia de transição de nosso lar, a gente percebe uma mudança substancial nele. Ele começa a prestar atenção em coisas que antes ele não enxergava. Ele começa a aparentar gratidão, ele começa a valorizar o tempo, ele começa a enxergar a natureza. E esse é o primeiro dia de trabalho dele. E olha só o tanto de coisa que ele já fez. Nesses últimos capítulos, a gente vê ele só descrevendo a experiência dele no Ministério da Regeneração, nas câmaras de retificação. Então, nesse momento ele está sós, lembra que no capítulo 32 a gente conversou bastante sobre a veneranda e o legado que ela deixou aí para nosso lar, depois de tantas horas de trabalho, de devotação, para a colônia e para as pessoas necessitadas, né? Mostrando que ela realmente é um espírito de alta envergadura que, por desapego, por amor, ela acaba ficando em nosso lar para ajudar não só aqueles de nosso lar, mas também os familiares dela que ainda estão muito arraigados com o planeta Terra e com os erros que a gente vem cometendo. Mas aí André Luiz vai caminhar um pouco nesse parque, nessa zona linda e que foi construída, até que ele começa a refletir. E eu acho que é importante a gente parar para refletir também, né? Ele está lá no plano espiritual e ele fala, sentindo-me só. Quando uma pessoa desencarna, normalmente a gente pensa, nossa, vou sentir muita saudade, porque essa pessoa não vai estar mais aqui para tomar café comigo, almoçar, passear, conversar, enfim. Mas raramente nós nos lembramos que as pessoas que vão também têm saudade, também sentem solidão. E aí ele continua. Ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio, lembrando que o ministro Clarencio foi aquela pessoa, aquele espírito de alta envergadura que foi resgatá-lo do umbral a pedido da sua mãe. Aí ele faz uma pergunta interessante: onde estaria a paragem do sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? E é uma reflexão importante para a gente fazer, porque, como a gente sabe, tudo aqui na Terra é perecível, é temporário. Então, será que esse não seria o sonho? Não seria essa realidade virtual que a gente vive por 50, 70, 90, 100 anos e depois a gente vai para a realidade eterna, né? E aí ele lembra da família. Que teria sucedido a Célia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo,
aquela notícia pertinente ao meu antigo lar. E aí a gente sabe por quê. Para as pessoas que já leram o livro Nosso Lar, a gente entende que a vida continuou aqui na Terra para a família dele, para a esposa dele. E a gente também entende que o legado que ele deixou foi um legado altamente acadêmico, mas o legado familiar dele não foi o melhor de todos, né? Então ele chegou do outro lado, na morte do corpo, com saudade, com dificuldade de adaptação. Da mesma forma que a gente vê um bebezinho quando chega na realidade terrestre com dificuldade de adaptação, precisa de uma mãe para ensinar o bebê a mamar, pegar o peito. O bebezinho não sabe fazer nada sozinho, não sabe tomar banho, não sabe trocar fralda. Ele precisa de uma ajuda grande, o tempo inteiro até os seus 2, 3 primeiros anos, porque senão ele não sobreviveria. E nós, do plano espiritual, sofremos um processo de adaptação, não como um bebê, mas porque a gente está muitas vezes num padrão vibratório errado. E aí a gente pode acabar sofrendo consequência por esses maus pensamentos, pelas más escolhas que a gente fez no passado. Por isso eu coloquei isso, aprender hoje para sofrer menos amanhã. Por quê? Porque se a gente não faz, não gasta tempo para fazer uma reflexão de como é que eu estou usando o meu tempo, para quem que eu estou usando o meu tempo, como é que eu estou usando o meu tempo, qual é o tipo de legado que eu estou deixando, né? Como é que eu estou gastando as horas do meu dia? Porque muitas vezes a gente acaba desperdiçando o maior valor que a gente tem, o maior tesouro que nós temos na mão, que é o tempo, com coisas inúteis, desnecessárias, né? A gente esquece que através do conhecimento, conhecimento acadêmico, mas principalmente o conhecimento moral, é que a gente se liberta dos erros, que a ignorância prende a gente à vida material, ao apego, e isso causa sofrimento. A gente aprende, estudando Espiritismo, lendo o Livro dos Espíritos, que a reforma íntima, essa reavaliação de quem nós somos, dos nossos valores, do que nós sentimos, do que nós pensamos, é fundamental para a nossa felicidade, porque se a gente sente errado, se a gente pensa errado, a gente cria aquela névoa ruim ao nosso redor. E a gente acha que essa névoa é temporária, não, mas ela fica com a gente enquanto a gente estiver naquela sintonia. E quando a gente passa para o outro lado, essa névoa continua com a gente também, né? Então ele está pensando, poxa, por que será? Por que será que não me deixam encontrar os meus familiares? Por que que eu não tenho notícias da minha família, dos meus filhos? Antes de tudo, a gente precisa de merecimento. E a gente vê que o André Luiz, se teve o merecimento pelas descobertas científicas que ele fez, ele não teve esse mesmo merecimento no aspecto familiar. A herança, quando a gente parte, a gente pode deixar dois tipos de herança. A herança dos valores morais, que são baseados nos ensinamentos de Jesus. E que dentro da doutrina espírita, essa herança moral está recolhida dentro do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, para muitas pessoas, serve como aquele band-aid, aquele travesseiro de consolo quando a gente está sofrendo. Mas, na verdade, o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um tapa-buraco quando a gente está triste. Ele é um cardápio, ele é um livro para que a gente estude e descubra como nos melhorarmos. Ele pega as mensagens de Jesus e extrai dessas mensagens de Jesus, de uma forma muito simples, qual é o ensinamento que a gente precisa guardar para dentro de nós. Então, esses valores morais, essa cartilha, né, que a gente pode chamar aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente pode usar no nosso dia a dia como guia, como inspiração para as nossas ações,
a gente vai ver que vai traçar para a gente a nossa responsabilidade. A responsabilidade de mim para comigo mesmo. A responsabilidade de mim para o meu próximo. A responsabilidade de mim em relação ao Pai, Criador, a Deus. Outro ponto que é importante, fala do amor em família, da importância da convivência. Não só a convivência consanguínea, mas principalmente a convivência como nós, seres, parte de uma humanidade, de uma família humanidade, filhos de um mesmo pai. Dentro dessa família, né, uma herança que André Luiz falhou em dar, era dar essa conotação da família como célula da sociedade. Esse amor, esse respeito, o carinho, né, entre irmãos, entre pais e filhos. Outro valor moral muito importante é o respeito ao próximo, às decisões do próximo, né? E a gente vai ver que André Luiz vai sofrer um pouco com isso, né? Porque dentro da postura dele, arrogante, orgulhosa, ele achava que ele podia ditar todas as formas, todas as regras. E a gente aprende vivendo em sociedade, vivendo com as pessoas com quem a gente gosta mais ou gosta menos, a gente aprende que a gente não controla ninguém, que a gente não manda em ninguém. A gente precisa saber respeitar o outro e fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Ou melhor, não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós. Então, quando a gente pensa nesse aspecto de valores morais, esses valores que foram aí deixados por Jesus, a gente se pergunta, qual é a herança que eu estou deixando? Para as pessoas com quem que eu estou convivendo. Porque a herança não é eu sou espírita, a herança não é eu deixo casas. A herança não é eu deixo títulos. A herança é como eu toquei a vida das pessoas, como eu mudei, qual foi o sentimento que eu trouxe para cada uma das pessoas com quem eu convivi. Eu fiz diferença, eu enxuguei lágrimas, eu estendi mão, as pessoas se sentiram com mais coragem, com mais estímulo, né? Outro tipo de herança são as heranças com os valores temporais, materiais, que esse André Luiz deixou. Ele falava que ele tinha deixado uma casa bonita, a gente sabia que ele tinha vindo de uma família de recursos, né? Nunca sofreu nenhum tipo de necessidade, ele mesmo fala, nunca teve que se preocupar com o preço de um livro, né? A vida dele foi uma vida relativamente tranquila, né? Mas ele fala: admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte. Que tipo de frioleiras? Então, em atividades frívolas, não importantes, que muitas vezes a gente pode se apegar, né? E essas atividades frívolas estão aí rodeando a gente o tempo inteiro. A gente pode passar um final de semana inteiro só passeando num shopping, por exemplo, só gastando dinheiro. A gente pode ter atividades frívolas, falando mal dos outros, só olhando um Instagram. No caso dele, ele teve relações fora do casamento, em vez de valorizar a esposa dele. A gente vê que ele amava a esposa dele, ele sente saudade da esposa dele, mas de alguma forma ele sentia a esposa dele como uma coisa, que ele era dono, mas não que ele devia respeito, né? Como será que ele teria se sentido se a esposa dele tivesse sido infiel durante o casamento, né? Aí ele fala assim: reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares, no espírito, o espírito imortal. Ele tinha deixado o legado, a herança perecível, aquela herança que quando a gente morre a gente não leva. Lembrando que quando nós morremos, desencarnamos, nem o corpo a gente leva, tudo fica aqui. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Esse parágrafo é super profundo, porque está falando da lei de sementeira e colheita.
Porque muitas vezes a gente espera resultado, a gente espera que as pessoas nos amem, nos respeitem, nos deem atenção, carinho, quando a gente não consegue sair do nosso próprio casulo. E olha que muitas vezes nós temos sorte de cruzar com pessoas que dão pelo amor de dar, pela felicidade de dar, pela alegria de doar. E essas pessoas são tesouros, são anjos que nós encontramos no meio do caminho. E que muitas vezes podem servir de estímulo, de exemplo para a nossa modificação. Mas ele está olhando para a vida dele, apesar de a gente saber que ele foi Carlos Chagas, um homem de renome, que conheceu Albert Einstein, que mudou aí a trajetória da área científica, percebendo que ele deixou um vazio dentro de casa. Então não basta a gente procurar simplesmente o sucesso material se a gente não tiver arado, cuidado do terreno de emoções, de sentimentos, de pensamentos daquelas pessoas que convivem com a gente. Porque senão a gente vai ficar só. E aí ele está passeando, está fazendo essa reflexão tão profunda, que é uma meditação até, né? Quando a gente entra nesse aspecto, né, de introspecção, esse é o ponto de meditar, né? É a gente olhar para dentro ao invés de olhar para fora. Ele está aproveitando a calma da noite, né? Esse curto espaço de tempo que ele tem até a chegada dos samaritanos, para ele pensar. E a gente pode fazer isso, como o Santo Agostinho sugeriu, um pouquinho antes de dormir, por exemplo, né? Quando a gente estiver na nossa cama, nos preparando para dormir, a gente lembrando que o sono é um desprendimento do espírito quase semelhante à morte, é um estado de semi-morte, onde o espírito pode ir para qualquer lugar, inclusive a gente está vendo isso aí nesse capítulo, né? De espíritos que estão encarnados na Terra, mas que têm a opção e também têm o direito adquirido de poder transitar por onde eles quiserem. Direito adquirido. Então, é colheita das próprias escolhas por serem espíritos evoluídos, né? Então, ele está no meio na natureza, ele descreve essa natureza, outra coisa que chama bastante atenção. Ele fala do luar, da serenidade, do céu. E ele fala de como ele se sente feliz, né? Extasiado, quase em prece. E muitas vezes a gente passa no meio dessa natureza linda que Deus criou para nós, né? E lembrando que Deus está em todo lugar. E a gente não percebe. A gente não tem tempo de prestar atenção nas cores, nos perfumes das flores, na mudança de cores das folhas das árvores. A gente não tem tempo para ver um amanhecer, um entardecer, para andar no meio de uma floresta, sentir o perfume das árvores, o perfume da grama molhada. E a gente se esquece que o amor de Deus está em todas essas coisas. Está na lua, está na estrela, está nos planetas, está na natureza. O amor de Deus está rodeando a gente. Nós estamos mergulhados nesse amor de Deus. Mas quando a gente escolhe estar seculado dentro de um casulo, a gente se fecha e não recebe todas essas beneficências que a gente poderia estar recebendo, né? Então, voltando aí, falando um pouco do sono, da liberdade do espírito donando o sono, né? A gente vê que nesse estado de semi-morte, o espírito tem o direito de ir onde ele quiser. E normalmente esse direito, ou esse lugar para onde ele vai, está alinhado com a sua vibração, com a sua sintonia. Essa sintonia normalmente ela varia, claro, dependendo da qualidade das pessoas que eu ando, a qualidade dos meus pensamentos, a qualidade do que eu fiz um pouco antes de dormir, daí a importância da gente ter uma cerimônia para dormir, a cerimônia de parar um pouquinho, de não assistir filmes violentos de noite, de desligar o celular, de fazer uma prece, de tentar fazer uma meditação,
um exercício mesmo curto de respiração, né? Por quê? Porque nessa liberdade a gente pode acabar indo para lugares bons ou para lugares ruins, como a gente vê em muitos outros livros de André Luiz, né? E é durante o sono que nós somos muitas vezes ajudados. É durante o sono que a gente muitas vezes recebe aquele fulcro de energia que nós precisamos para conseguir vencer os desafios do dia a dia. Os benfeitores espirituais usam o tempo do sono exatamente para magnetizar o nosso perispírito, para nos ajudar, para tratar o nosso perispírito, para que a gente possa acordar melhor. E aí, André Luiz toma um susto porque ele vê essas duas pessoas aí com os fios diferentes conectados e ele não entende o que é. Ele acha, inclusive, que são dois fantasmas, o que parece uma brincadeira, uma piada, porque se ele está desencarnado, ele é um fantasma, né? E a gente vê a Narcisa, inclusive, fazendo uma piadinha a respeito disso. Esses benfeitores estavam envolvidos numa luz azul. Eram benfeitores encarnados. E ela fala, sem nome, sem provavelmente pouco conhecidos dentro da Terra, mas que tinham uma tarefa importantíssima perante Jesus, perante Deus, né? E o perispírito, ele vai estar sempre plasmando aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é. André Luiz fala dos monstros que ele encontrou no umbral, e a gente vai ver isso no próximo capítulo também. André Luiz chegou lá em nosso lar todo desmilinguido, todo sujo, fedorento, isso tudo plasmado pelo seu pensamento. Esse é o mesmo poder, né, que a gente pode comparar com as mãos. O pensamento e a vontade é o que representam as mãos no plano espiritual. Então, no plano espiritual, a gente vai perceber a nossa identidade real, porque nós vamos o tempo inteiro continuar pensando e o tempo inteiro formando ou formatando o nosso perispírito. E aí a Narcisa fala, esses dois benfeitores encarnados, mas que estão aí visitando o nosso lar, estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. E também é uma coisa importante, porque muitas vezes a gente tem curiosidade de saber quem foi aquela pessoa, quem será que ele foi, quem é a encarnação de quem, né? Isso a gente sabe que quando esses mensageiros vêm para a Terra, eles vêm em sigilo, primeiro porque eles não têm essa necessidade, esse orgulho, né? Espíritos mais evoluídos, eles não precisam ter nome, não precisam ter um sinal, um badge falando todo o seu currículo e o seu título. Não, né? E também para proteção, porque a gente sabe que eles chegando aí dentro dessa capa de visibilidade, eles vão estar menos suscetíveis aos inimigos do bem. Porque muitas vezes não são nem inimigos deles de passado, mas são inimigos de Jesus, inimigos do bem. E aí eles veem uma luzinha chegando, que é o grupo dos samaritanos se aproximando do umbral, né? Vindo, lembrando que o umbral e o nosso lar fazem divisa, o umbral e o nosso lar, ou melhor, o nosso lar fica na região do umbral, que é uma região muito próxima à crosta terrestre, mas existe esse umbral inferior onde há uma distonia de vibração em comparação com o nosso lar e que as pessoas que estão dentro desse umbral inferior não conseguem adentrar o nosso lar sem permissão, por um problema vibratório. Bem, lembrando quem são os samaritanos, é um grupo que visita a região do umbral sempre. Existe, inclusive, postos de socorro. Por quê? Porque Deus não desampara ninguém, Deus não esquece nenhum filho, né? Então, quando é, os espíritos que estão lá no umbral cansaram de sofrer, fazem preces, pedem ajuda, eles são levados, eles são resgatados. E à medida que esse grupo é,
tá chegando aí, né? Esse grupo de samaritanos está chegando com as pessoas que foram trazidas do umbral inferior. André Luiz nota que existem animais seguindo essa caravana. Eles vêm como que em uma caravana, uma caravana como se fosse carroça do tempo antigo, e existem cachorros, existem pássaros, existem mulas. Por quê? Tudo na criação de Deus, caso, estão malévolos no umbral inferior. E que quando os samaritanos vão lá resgatar alguma dessas pessoas, existem espíritos que não querem que essas pessoas saiam. Então, esses cachorros ajudam. Outra coisa são as aves, que eu acho que é muito interessante, né? Essas aves, eles ajudam os samaritanos porque elas devoram formas mentais perversas, negativas. Formas mentais, formas pensamento, que são emitidas pelos moradores do umbral. E essas mulas são realmente estão aí puxando as carroças e trazendo eles para o nosso lar. E André Luiz faz uma pergunta muito interessante, mas por que que não tem um aerobus, né? Por que será? Por causa da mudança vibratória. Da mesma forma que a Narcisa explica de um jeito muito simples, da mesma forma que a gente precisa de um submarino para andar embaixo da água em vez de um avião, né? Porque é um outro tipo de ambiente. Então, não dá para ter um aerobus lá. Então, para eles irem até lá resgatar esses seres mais ignorantes, sofredores, eles têm que ir de uma forma mais primitiva. A André Luiz fica muito curioso em relação aos animais, né? Mas como assim? E aí eu achei muito interessante, porque a gente vê que dentro do nosso lar existe como se fosse uma grande biblioteca virtual, que é o Ministério do Esclarecimento, né? Onde as pessoas podem ir lá estudar, experimentar e conhecer como é que funciona o mundo espiritual. E é uma escolha da gente. A gente pode escolher para o umbral. A gente vai para o umbral quando? Quando a gente não soube usar bem o nosso tempo, o nosso livre-arbítrio. Quando a gente ficou apegado a coisas, às pessoas, ao nome, ao corpo, objetos. O pensamento da gente vai definir para onde a gente vai. Então, eu não preciso ter medo se eu vou para o umbral ou se eu não vou para o umbral. Eu tenho que prestar atenção é a forma como eu estou pensando, como eu estou agindo. Então, para finalizar, a gente pensar qual é a nossa herança aqui? Como será que as pessoas vão lembrar da gente quando a gente partir? Qual é a herança real que eu vou estar deixando para aquelas pessoas que convivem comigo? A segunda, importantíssima, é que para a gente colher, a gente precisa semear. E a gente pode ter certeza que toda vez que a gente semeia, a gente colhe. Pode não colher nessa vida, colhe em outra vida. E a gente colhe sempre aquilo que a gente semeou. Semeia, semente de limão, vai colher um limoeiro. Maçã, uma macieira. E assim por diante. Semeia coisas boas, colhe coisas boas. Semeia coisas ruins, vai colher sofrimento. E a terceira coisa é lembrar que toda a criação vem de Deus. Seja a natureza, seja os animais. Então a gente tem respeito a tudo que nos rodeia. Não só aos seres humanos, mas todos esses outros seres inferiores da criação que estão ao nosso redor por um motivo, por uma razão, como a gente viu aí no capítulo de hoje. Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Alguém quer comentar alguma coisa?
Não, eu acho que esse capítulo, para mim, chama a atenção pelo que você mencionou no início, assim, o tanto de coisa que ele vai aprendendo, né? E o legal também dessa percepção dele é o quanto que ele tem a contribuir, mesmo com a percepção, quando ele começou, né, a tentar querer trabalhar, como ele era médico, queria já trabalhar em coisas mais, digamos assim, mais virtuosas, né? E aí ele começa como um simples ajudante. Então, o quanto que isso despertou nele várias reflexões, né? E a gente saber que a nossa contribuição no trabalho, né, de ajuda ao próximo, mesmo que a gente às vezes ache que é pouco, faz muita diferença, né? Para ele também, né? Porque tem a questão de acumular bônus horas e ele ir aprendendo ali como é aquele dia a dia nesse novo lugar que ele tá, mas para ajudar os outros mesmo. E a gente vai ver nos capítulos para frente o quanto que faz diferença mesmo de quem tá precisando de ajuda, né? É, um pouquinho, evolução é feita de passo a passo, né? Exatamente. Mais algum comentário? Eu queria falar também. Não estou conseguindo colocar minha imagem, mas o som, estão me ouvindo? Sim, Ah, então tá bom. Mais um capítulo com preciosas informações. Mas o meu coração balançou, muito especialmente quando eu vi como ele sentia saudade. Saudade do lar, saudade da família. E a gente vê que, assim, em diferentes ocasiões, em diferentes circunstâncias, que é tudo igual, que a vida na dimensão espiritual ou na dimensão material, o sentimento é a base. Sentir, amar ou odiar, sei lá, qualquer que seja o sentimento que a gente tem aqui, a gente tem lá também. E quando a gente ama, quando a gente parte e sente saudade dos pais, dos filhos, dos amigos, a gente aumenta a carga do nosso sofrimento. Então, nós estamos aprendendo aí com o André Luiz, mais uma vez, a importância do preparo, a importância de buscar conhecimento, a importância de pensar sempre positivamente, não só em nosso benefício, como em benefício do nosso ente querido que partiu. Vamos pensar no André Luiz, no umbral, passando por aquele desconforto, aquelas experiências desagradáveis, e se ele ainda ficasse recebendo, ou qualquer um de nós ficasse recebendo pensamentos de ódio, de raiva, de desamor, de queixas, enfim, só ia aumentar o sofrimento. Do familiar que está emitindo esse teor de energia e do que está lá no umbral já sofrendo, né? Por isso é que a doutrina é muito clara, dizendo para a gente deixar os mortos descansarem em paz. Quando eu tiver saudade, eu pensar que ele esteja bem, que ele esteja em paz, que ele esteja feliz, que ele esteja amparado pelos benfeitores espirituais, que ele continue cumprindo da melhor maneira possível os seus compromissos, quaisquer que eles sejam, de resgate ou de trabalho, né? Então, a gente se vigiar para sempre exteriorizar vibrações construtivas, positivas, né? Para melhorar a nossa qualidade de vida. Agora, muito importante também, nesse contexto, é a gente ter certeza, com a nossa fé racional, que tudo acontece na hora certa. Então, mesmo que o nosso ente querido esteja no umbral, ele está se harmonizando com a lei, está certo.
Então, a gente não precisa sofrer, nem reclamar, nem nada. A gente só precisa ajudar. E como é que ajuda? Ana, em seus comentários, deixou bem claro. É com amor, né? Todo tipo de tristeza, de lamentação, de ansiedade. Ansiedade é sempre prejudicial, tanto aqui na vida material, como em relação à vida espiritual. Nós precisamos estar atentos para nos disciplinarmos em relação a essa qualidade da energia que nós exteriorizamos através do pensamento e do sentimento. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse capítulo e que também mexeu com o meu coração foi recordar, constatar, mais uma vez, a importância da vida espiritual. E se a gente sabe que ela é mais importante do que a vida material, o que a gente tem que fazer? Se preparar da melhor maneira possível, né? Assumir de uma forma responsável aquela conduta que a gente sabe que a gente aprendeu com Jesus, que é a correta, que vai nos harmonizar com a lei divina, que vai nos harmonizar com a vida espiritual. Isso em nosso próprio benefício e também em benefício dos nossos familiares, seja os familiares que ficaram aqui, seja os familiares que estão lá, né? E aí, pensando na importância desse conhecimento, de viver dentro desses padrões de responsabilidade, a gente chega a uma conclusão óbvia, que a herança maior que a gente pode dar, não só para os nossos familiares, para todas as pessoas que convivam conosco, porque às vezes é pai, é mãe, é avó, é prima, é sobrinha, é vizinho, é amigo, qualquer que seja a pessoa que está na nossa convivência, nós temos, ah, entre aspas, o dever moral de passar a herança maior, que ficou muito claro nesse capítulo, que não é a herança material, que não é a herança de valores transitórios, mas sim de valores espirituais e morais, né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem que caminhar fazendo aquele esforço para ir além dos valores materiais. Como o André Luiz diz, frioleiras, né? Foi o Sim. adjetivo que ele usou. Eu não conhecia esse adjetivo. Mas outra coisa que também eu achei muito importante nesse capítulo foi as, a mudança que fez na cabeça dele, no sentimento dele, ao fazer as preciosas reflexões. Ana comentou muito bem quando disse que nós já sabemos disso. Santo Agostinho já nos diz para a gente fazer reflexão ao final de cada dia, né? Agora a gente se pergunta: eu já adquiri esse hábito? Eu tenho feito isso direitinho, né? Então, se eu estou fazendo de vez em quando só, é bom que eu me vigie para fazer todo dia. Esse balanço realmente vai colocar meus pés no chão e me ajudar a enxergar o que eu estou fazendo de certo ou de errado. Foi maravilhoso estar aqui nessa noite, podendo conversar com o André Luiz e fazer essas reflexões. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Então, nós vamos assim agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz, de Emmanuel, por todo esse trabalho, para deixar essa mensagem para nós. Senhor, abençoa os nossos lares, os nossos familiares,
Ajuda-nos, Senhor, nas nossas escolhas, para que nós saibamos nossa caminhada. E até a próxima semana. Graças a Deus. Boa noite.